Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Ilana, eu sou nutricionista de formação e MSL em Oncologia na Danone Nutrícia. Hoje a gente vai falar sobre caquexia, sarcopenia, nutrição e câncer. A Danone tem como missão levar a alimentação saudável ao maior número de pessoas. E é pensando nisso que somos os pioneiros em ter o cargo de MSL em Oncologia. A gente sabe que a nutrição, no contexto oncológico, no cuidado com o paciente com câncer, ela é essencial. E eu, na minha prática clínica, tanto na parte clínica quanto no ambiente da pesquisa, conseguia ver claramente todos os benefícios que a nutrição pode trazer a esse paciente, pensando na questão de menor toxicidade, melhores desfechos e melhor qualidade de vida. Então, é por conta disso que a gente está aqui hoje, e eu convido para apresentar para vocês a aula a doutora Andréia Pereira, ela é nutróloga do Instituto de Oncologia e Hematologia do Einstein, doutora em obesidade e cirurgia bariátrica pela Unicamp, o doutor Ricardo Caponeiro, que é oncologista clínico do Hospital Oswaldo Cruz. Eu vou colar um pouquinho aqui os currículos. Presidente do Conselho Científico da FEMAMA e membro do Comitê Científico do Instituto Oncoguia. E para mediar essa webinar, eu convido o Dr. Rodrigo Munhoz, médico do Hospital Sírio-Libanês do ICESP, coordenador do programa de residência médica em Oncologia Clínica do Sírio-Libanês e membro da diretoria da SBOC e da Sociedade do Grupo Brasileiro de Melanoma. Então, agora o Rodrigo vai fazer uma breve apresentação e o chat vai ficar aberto durante toda a webinar para que vocês possam interagir e perguntar qualquer tipo de dúvida que a gente vai esclarecer no final. Tá bom? Bem-vindos e aproveitem. Obrigado, Ilana. Antes de mais nada, obrigado pelo apoio, obrigado por tornar essa iniciativa viável. Gostaria de agradecer muito também a disponibilidade do Ricardo e da Andréia para poder compartilhar esse momento conosco hoje. Essa foi uma ideia que surgiu a partir do reconhecimento de que esse é um tema pouco abordado no programa de residência médica em oncologia, mas, em compensação, é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Não é infrequente que nós nos deparemos com discussões sobre pacientes que demandam cuidado nutricional específico e todos nós reconhecemos o impacto que isso tem em desfechos, na nossa capacidade de deshospitalização, na nossa capacidade de oferecer um tratamento adequado do ponto de vista ambulatorial, mas recentemente, naturalmente, uma preocupação muito grande com a relação entre aspectos nutricionais e de microbioma e efeitos de resposta à imunoterapia. Então, esse é um tema que cada vez mais vai fazer parte do dia a dia do oncologista e que a gente entende que ainda está um pouco distante do currículo base. Então, essa foi uma iniciativa que surgiu a partir de uma conversa com a Ilana há alguns meses. Naturalmente, nossa ideia original era fazer algo um pouco mais caloroso e com a participação presencial de todos, preferencialmente num bom restaurante, mas isso não foi possível pela conjuntura atual. E a verdade é que esse modelo de evento tem trazido grande sucesso e acho que é um bom meio termo para que a gente consiga introduzir esse tema e tornar atividades como essas cada vez mais frequentes. Eu gostaria de agradecer muito também a presença de todos que estão assistindo esse evento. Isso vai ficar disponível através da Danone e pode ser consultado oportunamente. Então, eu gostaria agora de passar as apresentações da Andréia e do Ricardo e fiquem à vontade para encaminhar perguntas pelo chat. Essas perguntas serão dirigidas aos palestrantes ao final das aulas e eu peço e estimulo que vocês interajam bastante. Muito obrigado mais uma vez. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ilana, pelas apresentações. Espero que todos vocês estejam bem agasalhados e protegidos do Covid. A Ilana já falou o meu currículo. Tenho vários conflitos de interesse que estão aqui declarados. Para essa apresentação, eu tenho um suporte financeiro da Danone Nutrícia para falar para vocês sobre estado nutricional, desfechos clínicos em oncologia. Um tema que vocês vão ver não é mais uma coisa futurística, não é uma coisa estratosférica, mas uma obrigação da nossa realidade hoje, né? Então, a primeira pergunta é por que o estado nutricional importa? Acho que a pergunta mais óbvia, se a gente vai discutir nutrição, é se isso tem relevância, se isso tem importância.
Os residentes, talvez vocês não se lembram, não se recordem, não tenham visto qual era a realidade também do melanoma há 10 anos atrás, né. Há 10 anos atrás, a sobrevida mediana era de 8 a 10 meses, a sobrevida de 5 anos era de 10%, e qualquer tratamento que você fizesse não era significativamente melhor do que da carbazina ou temozolomida sozinha, incluindo já que a bioquimioterapia e uma imunoquimioterapia, que naquela época não era o imunomodulador moderno que a gente tem hoje, né. Claro que o cenário mudou, né, aí se vocês pegarem, foi quando foi apresentado na ASCO, era um tratamento de altíssimo custo, né, a usar a ipilimumab na dose 10 miligramas por quilo, era aquele tratamento que beirava quase $1 milhão, né. E aí surgiu alguns trabalhos interessantes, publicados em revistas, mais secundárias do que aquela que a gente costuma ler, e esse foi um trabalho interessante que era o impacto da composição corpórea na toxicidade e sobrevida dos pacientes com ipilimumab. Então você está usando um tratamento extremamente caro, mas às vezes esquecendo coisas básicas. E ele mostrava aqui na curva mais clara, o impacto da sobrevida do paciente com perda muscular na sobrevida global, e aqui na curva mais escura os pacientes que têm menor perda muscular estável ou ganho. Então, se vocês forem olhar aqui a sobrevida mediana, aí está vendo aqui de sobrevida, ela é quase o dobro. A sobrevida de quem perdeu peso era praticamente igual à da carbazina, mesmo usando o tratamento de altíssimo custo. E você vê que a gente dobra essa sobrevida, aumenta quase 12 meses, só porque o paciente está mais bem nutrido. Então você pode deixar o paciente passar fome, e dar um tratamento de alto custo que não vai ter benefício. Na mesma Ricardo, linha. desculpe interromper, mas eu acho que os slides não estão sendo compartilhados. Quem está com a transmissão é a Andrea, e eu, pelo menos, e a Ilana também não, a gente não está vendo os slides. Continuo? Então, desculpe, Bom, acho que é parte de nós. Então vamos lá. Mas mais recentemente, saiu publicado esse trabalho em câncer de pulmão, né, para carcinoma não pequenas células, também envolvendo a imunoterapia, né, que a perda de massa muscular preduz um desfecho pior com o nivolumab. Então você vê aqui, ó, tanta sobrevida e progressão, né, quem teve perda de massa muscular tem uma diferença nessas curvas, né, você vê bastante significativa e se mantém ao longo do tempo, e o mesmo a sobrevida global desses pacientes, que é significativamente maior para quem mantém a massa muscular. Então vocês veem que cuidar do performance status do paciente, cuidar da massa muscular, não é algo de supérfluo, né? É uma necessidade para manter o valor dos tratamentos caros que a gente usa hoje em dia. Né? Por que isso acontece? Por que tem essa deterioração na resposta sobrevida? O primeiro aspecto que tem é os aspectos dos efeitos colaterais. Na cirurgia, a desnutrição, a hipovolemia retarda a cicatrização, piora a função muscular, mantém o paciente mais tempo na cama e sujeito a complicações, e aumenta a morbidade pós-operatória. Os pacientes desnutridos têm mais infecção, mais decência e uma permanência maior no hospital. Com relação à quimioterapia, compromete a tolerância ao tratamento e a resposta. Os pacientes acabam reduzindo dose e adiando as aplicações de quimioterapia, prolonga eventuais internações por neutropenia ou complicações, leva a reduções de dose e interrupções, o que compromete a resposta e a sobrevida, né? E aí dessa forma reduzindo então a sobrevida dos pacientes, né? Esse é um trabalho interessante, foi publicado em 2019, que vocês comparam os pacientes com desnutrição crítica e os pacientes sem desnutrição crítica. E vocês vão ver que a gente tem mais toxicidade de grau 3, aí tem mais hospitalização, menor taxa de resposta e menor taxa de controle de doença, isso numa análise multivariada, quando a gente compara os mais bem nutridos com aqueles mal nutridos, né? Quando a gente levar em consideração outro fato, que é a força muscular e a atividade física basal, isso também tem impacto na redução de dose. Aí vai vir mais para frente a gente falar de sarcopenia, que é uma perda de funcionalidade, ou seja, uma redução da atividade física, também vai comprometer a eficácia do tratamento que a gente está usando. Esse slide, então, mostra para a gente aqui sarcopênicos em vermelho e não sarcopênicos em azul, e a porcentagem de pacientes com redução de dose por toxicidade limitante,
para todas as drogas. Até drogas simples, como 5-fluoracil e capecitabina, você vê quase o dobro de reduções de dose e vale até para as drogas-alvos, a sorafenib, sunitinib, vandetanib, então uma redução bastante expressiva daquilo que a gente usa. Então você vê que a taxa de resposta e a sobrevida são comprometidas, na verdade, porque a gente tem que reduzir a potência do nosso tratamento, porque os pacientes não aguentam o tratamento, né? E tem dados importantes já publicados a longa data de relação então entre desnutrição e sobrevida. Hoje a gente pode dizer que 20% dos óbitos de oncologia estão relacionados à caquexia e suas complicações, às suas morbidades. Então não é pouco, 1 em cada 5 pacientes vai morrer por conta da caquexia e da desnutrição. Tanto é que a ESPEN tinha publicado esse guideline relacionando a perda ponderal, o índice de massa corpórea e dando scores de risco para o paciente, né, com o impacto na sobrevida. Então, vocês veem, mesmo o paciente que tem uma perda ponderal mínima, né, se ele tiver um índice de massa corpórea baixo, ele tem o risco alto. Mas se ele tiver mesmo o índice de massa corpórea bom, ele tem uma perda ponderal, ele vai ter um score pior. E quando se junta as duas coisas, então esse paciente tem uma chance de ir pior em termos de sobrevida, né? Quando a gente usa, então, esse questionário subjetivo, essa avaliação global subjetiva gerada pelo paciente, ele classifica os pacientes em A, B e C. Então, aqui o A é aquele paciente que tem uma pré-caquexia, e aqui os pacientes já caquéticos. Esse questionário é um bom discriminante, como vocês vão ver, né, para relacionar com a caquexia, mas também com os óbitos, né? Aquele paciente que está numa fase de pré-caquexia, a chance de óbito é 24,49. Se ele vai para o grupo C, dos pacientes já desnutridos clinicamente, a chance de óbito é de 80%. Né? Então a gente vê um impacto marcante na sobrevida. Se a gente pegar essa meta-análise, aqui assim, vocês veem como são extensos os trabalhos, a gente tem mama, colo retal, gastroesofágico, em todos eles, e quase todos eles, né, poucos tocando a linha mediana, quase todos eles mostrando a relação da desnutrição com a sobrevida, a pior massa magra e a pior sobrevida global. Então a gente não vai nem discutir um por um, a gente não vai falar, a gente vê na literatura publicado cabeça e pescoço, pulmão, a gente vê eles publicados separadamente, a gente não vai discutir um por um, o que interessa para a gente saber o impacto global de tudo isso, que é então extremamente consistente em todas as publicações da literatura. Então, acho que até aqui a gente está ok, acho que deu para vocês entenderem que estado nutricional é uma coisa bastante importante no nosso dia a dia. A questão é, e como é que eu avalio o estado nutricional? É importante, mas como é que eu sei que o paciente está bem nutrido, mal nutrido e assim por diante, né? A gente está acostumado a usar o índice de massa corpórea, a gente usa de rotina na quimioterapia peso e altura dos pacientes, corrige a dose pela superfície corpórea, né? Mas a gente vai ter essa situação. Esses dois sujeitos têm o mesmo peso, a mesma altura, o mesmo IMC, mas obviamente uma composição física absolutamente diferente. Então já dá para a gente perceber que peso e altura por si só, né, não são um bom fator para a gente avaliar, já que se você tiver o mesmo peso de músculo ou de gordura, né, o volume é bastante diferente. Então quando a gente vai olhar a altura do paciente ou o peso do paciente, a gente vai ter uma forma errônea, né, ou talvez não tão completa, embora a gente às vezes use isso de vez em quando, mas nem sempre isso está relacionado com sobrevida. Então, considerar só IMC é algo em desuso, a gente devia sepultar, esquecer o índice de massa corpórea, que é bom para quem está fazendo regime, saber se perdeu peso ou não, mas não é bom para os pacientes que estão em quimioterapia ou para os pacientes idosos, né? Então, obviamente, a gente tem que associar outros métodos nessa avaliação do estado nutricional que a gente tem que fazer para o nosso paciente. Hoje a gente tem na literatura, na verdade, inúmeros métodos. Não tem nenhum que seja o standard, nenhum que seja o padrão. A gente vai de medidas antropomórficas e funcionais, medir prega cutânea, medir diâmetro do braço, peso e altura, como a gente mostrou, né? Inúmeros questionários, aqui é uma lista de alguns deles, que tem o etc. aqui, vários questionários que a gente faz com os pacientes, alguns bastante complexos, com mais de 2 ou 3 páginas para a gente preencher, né? A impedância bioelétrica, raio-x de absormetria de raio-x de energia dual e até a tomografia computadorizada, que eu vou falar um pouco mais. Óbvio que a gente vai das coisas mais simples, se você não tiver outra coisa, pelo menos é algum dado que você tem,
né, os questionários que tomam bastante tempo, embora sejam de baixo custo, e alguns exames que às vezes são rápidos e mais objetivos, mas que nem sempre estão disponíveis e têm um custo que nem sempre é acessível dependendo da população que você está tratando. Então, por isso a gente não tem um padrão, a gente tem todas essas informações, mas algumas tendências, algumas recomendações, como a gente vai ver. Essa absorção dual de raio-x é tipo que a gente faz na densitometria óssea, né? A gente mede o corpo volúmico do corpo total, aí muda a intensidade do raio-x e mede a massa magra do paciente, subtrai uma da outra, dá uma medida relativamente precisa, né? O standard mais comum, o gold standard de hoje é, na verdade, a tomografia, né, foi padronizado uma secção transversa em L3, né, para medir o que a gente chama de massa magra, o volume esquelético. Isso passou a ser extremamente importante quando a gente está numa sociedade onde quase 50% dela é de pacientes obesos ou com sobrepeso, né, então você tem o mascaramento do peso do paciente, que é gordura, e o paciente pode estar perdendo massa magra e a gente não perceber isso. A gente sabe que a sarcopenia é, então, a diminuição da massa magra, então a gente não está falando da perda de peso, mas a perda de massa magra, e aqui é importante, com diminuição de força muscular, com redução da capacidade física e associado a pior qualidade de vida. Tem que lembrar que essa musculatura é que nos mantém de pé, né, que nos faz levantar da cadeira, que nos faz levantar da cama. Então é a musculatura que a gente usa de todo dia. Então, por isso que quando a gente compromete essa musculatura, a gente vai acabar ficando mais tempo acamado, e se vocês lembram, mais tempo no leito, pior performance status, né? Tanto ECOG quanto Karnofsky, que é a relação com o seu desempenho físico, que indiretamente está relacionado com a sua massa magra e sua atividade muscular. E como eu falei para vocês, o importante disso é que a gente tem aqui pacientes obesos, onde vocês veem aqui o vermelhinho é massa magra, você vê como o peso do paciente pode estar normal, porque ele tem um tecido adiposo bastante grande, se ele quase não perde tecido adiposo, nem visceral nem periférico, mas você vai perdendo massa máscara, perdendo músculo esquelético, então por isso essa avaliação numa população que tende à obesidade é uma avaliação mais precisa do estado nutricional, né? Isso tem refinamentos. Esse trabalho publicado agora em 2020, ele fazia uma medida, então, na tomografia da secção do pessoas, mas não só isso, ele tinha um software que calculava o volume do pessoas, né? E ele corrigia esse volume do pessoas pelo índice de massa corpórea para tirar algumas distorções. E qual a importância disso? Olha só, em câncer de rim, né, o prognóstico 5 anos após a nefrectomia era totalmente diferente na população que mantinha essa proporção de massa magra do que aqueles que perdiam a massa magra. Isso não era significativo do ponto de vista estatístico, se vocês olharem, é uma amostra pequena, mas mostra uma tendência que reflete no que a gente vê nos outros estudos, né? E o que é, então, sarcopenia, né? A sarcopenia, por definição, é a perda da massa magra com perda de funcionalidade, mas esse conceito a gente tem dificuldade de ver na literatura, porque dependendo da publicação, os valores são diferentes. Para uns é 52, para outros 43, uma definição internacional considera 55 para homem e 39 para mulher, e quando você vai olhar, ele não é uma curva contínua, existe um índice de consciência, ou seja, um pouco que você muda, de 24,9 é não sarcopênico, para 25 é sarcopênico. E por que isso acontece, essa confusão na literatura? Porque a gente não tem só a sarcopenia da doença, né? Sarcopenia tem até um código no CID, é pouca carne do latim, né? É a perda da massa muscular mais a perda de função. Não é só a perda de massa muscular que pode ser fisiológica pela idade, a gente vai ver daqui a pouco, mas a perda da função associada a isso. Esse conjunto é o que a gente chama de sarcopenia. Existe uma sarcopenia primária, que é essa da idade. Vocês veem esses velhinhos de 70 anos correndo a maratona, mas a musculatura dele não tem nada a ver com a musculatura dos 20 anos, né? A gente já está passando dessa idade quando entrou na faculdade, a gente está chegando nessa idade, então a gente já tem uma perda de funcionalidade de massa muscular associada à idade, que é aquela sarcopenia primária. Mas ela se agrava muito quando ela está relacionada a doenças ou estados agudos, que a gente perde, olha só, fica a gordura, né, aqui até um pouquinho da perda de volume, mas olha como desaparece a massa muscular, ou seja, a massa magra dos pacientes. Então isso dá um reflexo muito mais adequado da nutrição do paciente. Então a gente pode dividir que a gente tem uma pré-sarcopenia, com uma baixa força muscular,
né, mas ainda sem perda de quantidade ou de funcionalidade do músculo, só uma baixa força. Na sarcopenia, uma baixa quantidade e uma baixa qualidade da massa muscular. E na sarcopenia grave, o comprometimento do desempenho físico, que vai se refletir, então, naquele performance, no velho e bom performance estático que a gente conhece, com o paciente ficando mais tempo acamado ou até restrito ao leito por baixo desempenho físico, né? E a intervenção, a gente vai mostrar para vocês os motivos, tem que ser nessa fase, né? Depois que você perdeu massa muscular, é muito difícil você conseguir recuperar numa situação de você estar fazendo tratamento oncológico, com a doença às vezes em evolução, então a gente não tem como reverter as causas, e por isso a gente às vezes perde um tempo importante e a gente já comprometeu a tolerância, a resposta e a sobrevida dos pacientes. Então o ideal é começar nessa fase, numa intervenção o mais antecedente possível, quando começa os primeiros sintomas, a gente fala assim, quando o paciente faz a biópsia, espera o resultado, já deve começar a lidar com essa sarcopenia, né. Então por isso é importante um diagnóstico nutricional o mais cedo possível, né. Ele é tão importante quanto o diagnóstico oncológico. O tempo conta, se a gente perder tempo, o paciente entra em uma sarcopenia mais avançada. Então mais importante do que medir o grau de desnutrição, é verdade, é estabelecer o risco nutricional. Você pode pegar um paciente hoje obeso e que faz uma gastrectomia total por causa de um câncer de estômago, né, é uma cirurgia bariátrica num paciente que não pretendia fazer cirurgia bariátrica, né. Então você faz uma cirurgia de esôfago, uma quimioterapia para pulmão, isso é um extremo risco nutricional para o paciente. E a gente tem que fazer intervenções multidisciplinares adequadas e iniciadas o mais rápido possível para esses pacientes, como eu disse para vocês, até antes de sair o resultado da biópsia, né. E quais são então esses fatores de risco nutricional, né? Anorexia é o mais importante deles, vai ser perda do paladar, náusea, dificuldade para engolir, dieta pobre e inadequada, às vezes por questões financeiras, constipação, assim, vários fatores, até perda do olfato, sem falar de Covid, mas vários por cento dos pacientes apresentam esses fatores de risco, né. Se a gente for levar essa para má ingestão de nutriente, lesões orais, esofagite, mucosite induzida por quimioterapia ou radioterapia, enterite crônica, né, um problema comum, né, aguda ou crônica, agora não só durante a radioterapia, mas com a imunoterapia, né. Então a gente tem muitos pacientes com diarreia, né, então a gente tem que pensar que isso vai levar a uma desnutrição que vai acabar comprometendo a própria resposta à imunoterapia, né. Então a gente tem fatores relacionados ao paciente, idade a gente mostrou que conta, o sexo também, tumor, né, a localização, se tem status inflamatório, a extensão regional, se é doença metastática, o tratamento se é mais agressivo, a gente precisa de resposta, precisa de sobrevida, é um tratamento que a gente reduz menos dose e é mais agressivo, ou seja, tem um tratamento paliativo, onde pode dar folgas para o paciente, reduzir dose. Se o paciente está na comunidade ou no hospital, e o método, o tempo que a gente avalia o paciente, né? Se a gente avalia o paciente na primeira consulta, a incidência de desnutrição é uma. Se a gente avalia depois da quimioterapia, depois da radioterapia, ou de uma cirurgia grande, as incidências de desnutrição é outra, e por isso os dados são muito variáveis na literatura. Mas assim, quando a gente fala do local da doença, isso aqui pacientes treinados pelo SUS, pegando mama como referência, onde a gente tem menos sarcopenia, menos perda de peso, né, você pulmão tem quase 5 vezes mais, 4 vezes e meia mais a chance do paciente evoluir com desnutrição. Tubo digestivo alto, cabeça e pescoço, ou seja, aqueles que a gente está lesando muito ao tubo digestivo, né, do paciente, ou que está dando tratamentos mais nauseantes, como o pulmão, ou mais imunoterapia hoje em dia com o pulmão. Então você vê, pode ser 4 vezes mais do que quando a gente pega a mama, como seria um de referência. Eles nem chegam a dobrar o risco, né? Eles têm importância significativa numa análise multivariada, o P é significativo, mas olha só, o importante é que se eu tiver de 1 a 3 fatores, o risco é 4,49 vezes mais. Mas se eu tiver mais de 3 desses fatores, e olha que não é difícil, ó, porque náusea e vômito estão separados aqui. Se você tiver náusea, vômito, perda de apetite e mais essa alteração do paladar ou mais dificuldade para deglutir, mais de 3 desses fatores já eleva o risco para 8 vezes mais a chance
chances de o paciente evoluir para desnutrição. Então, o paciente começou o tratamento, começou a ter náusea e vômito, ou eventualmente tem diarreia, já tem que tomar cuidado, porque você está aumentando de forma significativa o risco dele evoluir para desnutrição, né? E por que isso é importante, essa identificação, prestar atenção para isso? Às vezes está preocupado em olhar o PET, olhar o marcador, ver a ressonância, esquece de olhar para o doente que está na nossa frente, né? Tem muita gente fazendo teleconferência agora, teleconsulta, e ver só a cabeça do paciente, né? Então a gente tem uma fase pré-caquexia, que pode estar associado à perda de peso, mas geralmente vem com anorexia, alterações metabólicas. A gente entra rapidamente numa fase de caquexia, quando o IMC já era baixo, a perda ponderal passa a ser, já aparece a sarcopenia, uma perda de 10%, a gente já vê nessa fase de redução da ingestão alimentar, inflamação sistêmica, e aí vem o mais grave. Se a gente não faz nenhuma intervenção nessas duas fases, a gente cai numa terceira fase, que é a fase da caquexia refratária. Vocês vão ver como isso é importante, né? E aqui não adianta fazer NPP, dar anabolizante, a gente já perdeu o bonde, já perdeu o tempo adequado para tratar. Então a gente tem pacientes que chegam assim, né? Essa é uma paciente tinha duas faculdades, dois cursos de nível superior, tinha um carcinoma de vagina, né? Você vê aqui uma grande extensão da doença, hidronefrose bilateral, e ninguém tem dúvida que essa é uma paciente caquética, né? Aí ela manda a foto e fala assim, olha, mas eu vou correr macarrão com queijo, né? Mas assim, o macarrão com queijo está na travessa, o prato dela está vazio. Aí quando você vai ver, ela comeu 2 grãozinhos de macarrão e diz que se alimentou bem, né? Então, assim, essa é uma fase caquexia que obviamente não é mais reversível e que vai comprometer de forma importante o tratamento que a gente tem para dar para ela, né? Hoje a gente sabe que ao diagnóstico, 14 a 40% são pacientes desnutridos, mas que durante o tratamento, 40 a 80% vão se tornar desnutridos. Isso tem impacto, como eu já falei para vocês, em todas as dimensões. Claro que varia com o tipo de tumor. Tumor de pulmão é um tumor que compromete mais o paciente. Aí vem cabeça e pescoço, o pâncreas, os tumores de tubo digestivo, mas não tem tumor que fique fora dessa lista, né? Mesmo o câncer de mama, em doença metastática, a gente tem algumas pacientes que vão ficar com sarcopenia, né? Isso é agravado quando a gente considera idade junto, né? Quando a gente considera a idade e a doença que o paciente tem, isso é multiplicado então. E câncer é frequentemente mais em pacientes mais idosos que pacientes mais jovens, ou seja, o paciente já tinha aquela sarcopenia primária e que vai ser agravada muito mais, já não tinha músculo para perder e agora vai perder muito mais com a doença do paciente, né? E o problema do paciente idoso também é que ele tem comorbidades. E não é só câncer que faz emagrecer. Se fadiga, que está aqui em verde, que é a perda do desempenho, está associado a várias outras doenças que acontecem nos idosos. E a anorexia, ela acontece em 65% dos pacientes com câncer, mas acontece também em 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca, dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, dos pacientes com doença renal. Então, à medida que o paciente junta a comorbidade, né, isso também agrava o quadro dele. Então, se ele tiver insuficiência cardíaca, isso vai comprometer tanto a funcionalidade, ser com mais fadiga do que ele tem do câncer, mas também vai comprometer a alimentação desse paciente. Então, a gente tem um quadro bastante grave, bastante complexo. Esse trabalho interessante é de um brasileiro, né, é a prevalência de desnutrição em pacientes do SUS, né, considerando o Brasil inteiro. Você vê, o número de pacientes é bastante expressivo, ele pegou todas as regiões que ele conseguiu levantar os dados, né, avaliou 13,5% desses pacientes que ele tinha dados no prontuário e separou aí moderadamente desnutridos e severamente desnutridos. Mas se vocês olharem, a taxa de paciente desnutrido é 45,3%. E para alguns lugares, né, ela chega a passar, para a região norte, passa 50%, 60% dos pacientes desnutridos e 31% severamente desnutridos. Porque já tem uma desnutrição de base da população agravada, então aqui, pacientes internados por neoplasia no ano de 2012. Então vocês veem que não é uma coisa que você não vai ver, é uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa absolutamente frequente e comum, né? Quais são as intervenções potenciais que a gente pode fazer? São inúmeras intervenções, mas aqui a gente tem uma grande variabilidade na literatura e pouco respaldo científico para aquilo que a gente possa usar. Com relação a isso, eu queria deixar, deixa eu só sair um pouquinho da apresentação, que eu queria deixar para vocês duas referências importantes e recentes que eu acabei não incluindo na aula, né? A ASCO acabou de... Vocês estão vendo a tela? Acho que sim, né?
A ASCO acabou de publicar esse guideline, para quem não viu, de manejo de Kakeshia, né? Então, fizeram uma revisão sistemática da literatura, na verdade, uma atualização. Então, tem 20 revisões sistemáticas, 13 estudos clínicos randomizados, e você vê aqui, a primeira coisa é conselho dietético, né, com ou sem suporte com suplemento nutricional. E aí ele fala que outras intervenções farmacológicas ou até a alimentação nutricional parenteral ou sondas enterais não devem ser recomendados de rotina, tem pouquíssimo benefício. Mas eles recomendam, apesar da baixa evidência da literatura, com certeza a gente não vê por que não intervir do ponto de vista dietético. E o segundo trabalho, é um trabalho mais recente, uma recomendação da ESMO para cuidado de suporte em pacientes recebendo quimioterapia e radioterapia. Então, assim, apesar dessa confusão que as pessoas fazem, apesar de cuidado de suporte, isso aqui não é cuidado paliativo, são pacientes que estão fazendo quimioterapia e radioterapia, inclusive recebendo imunoterapia com durvalumab, ou seja, isso aqui não é nada um paciente que não tem nada para fazer, mas é que eles recomendam, com uma forma importante para diminuir os efeitos tóxicos do tratamento, né, o suporte do paciente, incluindo o controle dos sintomas e o suporte nutricional. Não é nem a prevenção da caquexia, é a prevenção da anorexia para esses pacientes, como sendo tão importante quanto parar de fumar. E você vê, e aqui eles falam assim, antes do tratamento, do tratamento e durante o tratamento já. Então é o mais cedo possível para a gente fazer para esses pacientes, né? Deixa eu voltar agora aqui na minha apresentação, né? Então, só para a gente ir para a conclusão, né? Então, a gente tem várias intervenções, mas poucas de grande efetividade. Então, a gente tem que concluir que risco nutricional e desnutrição tem alta incidência, principalmente risco nutricional. A má nutrição do paciente leva a pior qualidade de vida, menor eficácia da terapêutica, maior toxicidade. A intervenção nutricional é reconhecida como essencial pelos guidelines que você viu, o tratamento da caquexia e o consenso de tratamento em câncer de pulmão, né? Ou seja, ele já parece tão importante quanto a imunoterapia e imunomodulação que você vai fazer. Não é amplamente acessível, nem todo mundo tem uma nutricionista, tem muita gente que faz oncologia no consultório, numa clínica, fora do hospital, e nem sempre tem nutricionista, né? A gente tem facilidade, a Camargo tem, nós do Hospital do Cruz temos nutricionista à nossa disposição, mas isso não é a realidade do Brasil inteiro, né? E a abordagem multidisciplinar precoce é vital. E aqui eu queria mudar essa última frase, porque na verdade nunca é precoce, né? Se a gente tem que começar antes do diagnóstico, na verdade é uma abordagem proativa, ela é vital para os nossos pacientes. Lembra do começo da aula? Se você quer que sua imunoterapia de alto custo funcione, deixe seu paciente absolutamente bem nutrido. A gente está respondendo perguntas que vocês estão mandando pelo YouTube, a gente vai responder depois no final, ao máximo que a gente puder responder. Muito obrigado. Aqui, para quem quiser o QR Code para os mais modernos, só escanear aqui o meu QR Code, vocês vão ter meu contato, mas que está aqui também o telefone e o celular. Muito obrigado pela atenção. A gente vai passar agora para a Andréia, que vai fazer a apresentação dela. Bom, boa noite a todos, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês e também o convite do Rodrigo, da Ilana, tá? E dividir esse conhecimento com o Ricardo também. Queria só corrigir uma coisa, tá? Que eu sou graduada e tenho doutorado pela Unifesp, senão o pessoal da Unicamp e da Unifesp vão ficar bravos comigo. Então, vamos falar um pouquinho... Imagina, tá? Então, vamos falar um pouquinho da terapia de suporte. Eu trouxe um caso clínico para ilustrar e eu vou complementar um pouquinho o que o Ricardo falou. E eu acho que é interessante porque vocês têm a visão do oncologista e a visão do nutrólogo, né? Falando da mesma coisa. Então, é um paciente do sexo masculino, jovem, 48 anos, tá? De São Paulo. Ele foi diagnosticado aos 44 anos com adenocarcinoma de cárdio, pequena curvatura de estômago, tá? Localmente avançado, com todas essas características, né? E também com alteração patogênica em heterozigose do gene citado. Ele fez quimioterapia perioperatória e fez uma ressecção da gastroesofagé parcial, com ressecção de linfonodos, de antecedente familiar. Tinha um câncer de estômago do pai, um câncer de intestino do tio, e ele não tinha nenhum antecedente pessoal, ele nunca fumou
e o álcool era socialmente. É que eu sempre falo que o socialmente a gente tem que quantificar, né? Porque eu já tive paciente que a resposta é sempre socialmente, que ele bebia 1 litro de uísque e dizia que era socialmente, mas nesse caso era socialmente mesmo. E ele fez vários tratamentos, né, ao longo, então ele já fez essa químio, né, perioperatória, ele fez a gastroesofagé parcial, depois ele fez uma esofagé, tá, e ele teve uma fístula broncoesofágica e, por causa disso, ele acabou fazendo uma jejunostomia. Além disso, também, né, nesse mesmo período, ele acabou fazendo uma outra QT adjuvante, tá? E em 2018, ele já fez uma consolidação com a radioterapia e com a capecitabina. E aí a gente vai começar a ver a parte nutricional, né? Então, a gente acompanha esse paciente, acompanhou desde 2016, né? E o que acontece? O peso pré dele era de 76, e a hora que a gente calculou o MC, 24,2, era no MC normal. Pós-diagnóstico, ele já tinha perdido, né, peso, e ele já perdeu, né, 11 quilos, o IMC dele caiu, continua normal, tá? Mas ele teve uma perda de 14% em 6 meses. Isso a gente já considera, né, uma perda importante. Por isso que o ideal é quando a gente faz o diagnóstico do paciente oncológico, é já colocar a equipe nutricional, e para quem não tem uma equipe nutricional à disposição, já ficar atento a isso, porque geralmente a gente já sabe que esses pacientes vão perder peso, não esperar que eles percam muito peso, né, para encaminhar, ou para se preocupar com isso. Então, vamos falar um pouquinho de perda de peso e sarcopenia, né? Isso aqui são cartazes do pessoal do transplante de medula óssea, que eles fazem uma brincadeira para a gente apostar o dia da pega. De 2 anos para cá, as pessoas têm feito cartazes com comida. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está sempre falando, né, da falta de apetite do paciente oncológico, mas para a gente só refletir quão importante é a comida, né, na nossa vida, né? Principalmente os humanos, eles comem por vários motivos, não só para manter necessidades fisiológicas. Então, você pede para a pessoa fazer um cartaz com as coisas mais importantes para ela, para a gente fazer a aposta, e ela coloca a comida, né? Vocês veem que tem várias coisas aqui. E aí, quando a gente pensa em perda grave, né, a gente falou desse paciente que perdeu 14%, então ele já é classificado como uma perda grave do ponto de vista de risco nutricional. Então, um paciente que perde mais que 10% do peso em 6 meses, a gente já classifica dessa forma. Por isso que a maioria dos pacientes oncológicos, eles já são dessa forma classificados. No início, a gente já intervém, né? Porque dificilmente você vai pegar um paciente com câncer que tem uma perda, que não tem essa perda de peso. E a gente, às vezes, não leva isso em consideração, né? Se você não trabalha na área, você acha que 10% tudo bem, mas não é, tá? Isso é importante. Por que isso é importante, né? O Ricardo citou esse trabalho, ele é muito interessante, ele vai mostrando a porcentagem de perda de peso em 6 meses, né? E ele vai classificando por tipos de câncer. Então, a gente vê que o câncer de próstata e de pulmão, a gente não tem uma prevalência tão grande nessa porcentagem, mas quando a gente chega aqui, principalmente, né, que era o caso desse paciente, câncer gastroesofágico, né, a gente tem as perdas porcentagens maiores e o pancreático também, tá? E quando a gente, né, faz também a perda, né, de peso geral de porcentagem também, né, não só a prevalência, a gente também vê esses cânceres. Então, o câncer gastroesofágico, do trato gastrointestinal, a gente vai ter um problema do obstáculo, né, que o tumor vai estar impedindo alguma coisa, e também do tratamento, geralmente é cirúrgico e eu vou perder parte da absorção. Então, geralmente são pacientes de risco mesmo. No pâncreas, a gente tem o mesmo problema. E aí, esse trabalho, pegando esse paciente, né, o Ricardo mostrou isso aqui, ele é muito interessante, porque ele vai classificando, né, o IMC e a porcentagem de perda de peso. E com isso, eu vou ter uma mediana de sobrevida. Então, vamos supor, né, eu fiz o tratamento brilhante para o meu paciente oncológico, só que ele caiu aqui, né, ele teve uma redução de peso e uma grande porcentagem de perda de peso. E aí ele vai morrer, não por causa do meu tratamento, né? Meu tratamento foi brilhante, ele vai morrer em consequência dessa perda de peso. Olha como reduz o tempo de sobrevida, né? Ninguém vai falar, nossa, o paciente foi mal acompanhado pela equipe nutricional, né? Isso vai refletir diretamente no oncologista, né? Então, assim, a gente que trabalha com a parte nutricional, a gente fica ali atrás, na coxia, né?
mas isso reflete diretamente no trabalho de vocês, né? Mostrando a importância da gente intervir precocemente. E aí, quando a gente fala em sarcopenia, o Ricardo já deu a definição, né, de você perder funcionalidade, perder massa muscular. Por que ela é importante, né? Ela aumenta a quimiotoxicidade, então se o paciente não consegue tolerar a quimio, não vai fazer o tratamento efetivo, aumenta a mortalidade, né? Então eu faço um ótimo tratamento, mas meu paciente vai morrer por conta da sarcopenia, aumento de progressão de doença, aumento de complicações pós-cirúrgicas, é muito comum esse paciente infectar mais, morrer mais também no pós-cirúrgico, né, ter mais fístula. Se ele estiver tomando esteroides ou drogas antivirais, que é uma coisa comum dos nossos pacientes, isso vai ter maior reflexão na perda de massa muscular. E quando a gente pensa em grupo de risco de perda de massa muscular, eu vou ter obeso, diabético, mulher e idoso. Tá? O obeso é um paciente muito esquecido do ponto de vista nutricional hospitalar, principalmente. A gente fala que ele tem reserva, ele realmente tem reserva de gordura, mas na hora que ele fica doente, ele acaba usando a reserva de músculo. Então, tomar muito cuidado com esse conceito de deixar o paciente obeso perder peso achando que está fazendo bem para ele está perdendo massa muscular. E uma outra coisa que acontece também, né, o nosso tratamento também pode levar à sarcopenia. Então, muitas vezes, meu paciente não chegou sarcopênico, mas ele está no limite ali da massa muscular, e com tudo isso, né, com tratamento, redução da atividade física, má absorção, efeitos diretos na quimio no músculo, redução do consumo calórico e de aporte proteico, de ômega 3, de vitamina D, eu vou ter uma sarcopenia na quimio também. E aí, quando a gente vê a tomografia, né, desses pacientes, esse é muito interessante, ele já é mais antigo, mas ele ilustra bem. Eu tenho 2 pacientes, o A e B, tá, com o mesmo tipo de câncer, e eles têm o mesmo paciente A. Se eu for olhar aqui a massa muscular, na seta vermelha, né, essa musculatura paravertebral, ela é muito menor do que o paciente B, que aqui está em branco e aqui está mais escuro. Até a musculatura abdominal, ó, que dá para ver aqui, desse paciente, essa aqui a gente mal vê, é uma linha, né? Além disso, esse paciente, também essa parte um pouquinho mais cinza, é a gordura visceral. O A tem muito mais gordura visceral do que o B. Então, se eu pensar só em MC, só em peso, eu vou dizer que eles são nutricionalmente iguais, mas eles são completamente diferentes. E às vezes é aquele detalhe do paciente que você pega 2 pacientes, você dá químio para os 2 e um deles não responde tão bem, e você não consegue entender por quê, né? Isso é uma soma ao tratamento oncológico. Muitas vezes a gente acha que esse paciente é muito mais forte do que um paciente magro, e por outro lado, olha a massa muscular dele aqui em vermelho, é muito inferior ao paciente magro, né? E por outro lado, a gordura visceral, ela é muito maior, né? Então, assim, tomar muito cuidado com avaliar só o peso. E esse paciente aqui, né, que eu estou falando o caso para vocês, a gente fez uma DEXA dele, né, que é a densitometria corporal, que é um exame igualzinho à densitometria óssea, você usa o mesmo aparelho, só que você tem um programa de computador diferente para avaliar a massa magra, né? Então, eu queria que vocês guardassem esses índices aqui de massa muscular, né, 15, esse número, e aqui é um outro índice que você divide essa área muscular pela altura ao quadrado, 6,7. E aí, para evitar aquele problema que o Ricardo citou na aula dele, de ter vários valores e a gente não conseguir classificar direito a sarcopenia, até um tempo atrás você tinha classificação de números por exames, por bioimpedância, por DEXA, por tomo. Então, eles padronizaram o mesmo valor para facilitar. Então, aqui eu tenho hand grip, né? Então, esse é o último guideline da Sociedade de Sarcopenia e Caquexia. Então, hand grip para homem, para mulher. O hand grip é um aparelho que é sim, bem barato, é uma coisa que dá para se ter no consultório. Eu acho que dá para fazer uma avaliação. Às vezes eu não tenho, né? Eu, como oncologista, não tenho nenhum outro método para avaliação de composição corporal, então eu acho que é algo que vale muito a pena. O nosso paciente cai aqui, ó, menos que 20, né? E o menos que 7, tá? Na massa muscular apendicular e naquele índice que divide pela altura ao quadrado. Né? Então, ele, apesar de ser jovem, ele acaba sendo classificado como sarcopênico aí no início do tratamento. Provavelmente ele não era. Um outro método que a gente usa muito para pesquisa, está começando a ser um pouquinho mais usado nos hospitais, principalmente,
é a ultrassonografia. A ultrassonografia, eu não tenho um índice para avaliar a sarcopenia, mas eu consigo ver em tempo real a espessura muscular. Então, esse é um paciente aqui do meu pós-doutorado, né, do transplante. A gente vê que ele teve uma redução, né, em 40 dias da espessura muscular significativa. Então, vocês olham aqui, né, isso aqui a gente calculou, e teve essa redução. Essa parte aqui é o osso, né, visto transversalmente. O meu pós-doc foi interessante, que eu fiquei achando que eu ia achar mais problemas com a massa muscular que eles perderam, e no fim o que implicou em mortalidade foi a gordura visceral, que é algo que a gente muitas vezes esquece de avaliar, mas eu também avaliei. Esse aqui é um trabalho de câncer de mama, mostrando a importância da sarcopenia em redução de sobrevida. Tá? Então, isso é importante de ser diagnosticado. Isso a gente consegue diagnosticar melhor com os métodos de avaliação de composição corporal associado a algum teste de função, que pode ser o Hand-Grip. Um outro método, né, para quem não tem nenhum desses, né, eu não tenho como fazer composição corporal, não tenho como fazer Hand-Grip, é um risco de sarcopenia, esse questionário, ele é muito simples. Então, se eu estou no meu consultório sozinho, eu posso aplicar esse questionário, e se eu tenho um valor maior que 4, eu posso dizer que esse paciente tem um risco de sarcopenia. Então, acho que ele é bem prático para dia a dia de consultório. E aí, voltando para o nosso paciente, né, em 2017, ele fez de novo uma esofagoplastia, e em 2018, né, ele acabou fazendo a esofagectomia, ele foi tirando, né, o esôfago dele ao longo do tratamento, né. Em 2016, ele tinha feito a ileostomia, não sei se vocês lembram, então a gente começou a dieta integral para ele, e ele fez até final de 2018, e agora, até o momento, ele está com dieta oral e suplemento. Então, ele foi um paciente que a gente acompanhou desde o início. Dieta integral, né, a dieta que a gente passa a sonda, né, geralmente a gente pode ser a nasogástrica ou a nasointegral, a gente sempre prefere a nasointegral para evitar refluxo, vômito. Esse paciente vai ficar muito mais tempo, né, tem serviço que preconiza, vai ficar mais que 30 dias, mais que 60 dias, a gente já faz a gastrostomia ou a ileostomia, porque é muito mais confortável para esse paciente. Né? Esse paciente em específico, ele trabalhava e ele fazia as refeições dele no ambulatório do médico do trabalho com a dieta integral, na época que ele não conseguia comer nada. A gente tem vários tipos de dieta, né? E assim, no caso do câncer, a gente sempre acaba escolhendo, né, quando eu tenho possibilidade, as hipercalóricas e hiperproteicas, porque eu acabo dando menos volume. E a gente tem muito problema com o volume, principalmente paciente hospitalizado. Tá? Então, geralmente, a gente acaba escolhendo essas dietas, é mais fácil a adesão, o paciente acaba tendo que infundir menos volume, mas eu posso escolher qualquer uma das outras. Né? Às vezes, pelo SUS, eu não tenho essa opção, então eu tenho que adequar o que o paciente precisa. E suplemento oral, né? Se a gente for avaliar, lembra que eu falei que um risco grave é mais que 10% em 6 meses? Por isso que a maioria dos nossos pacientes oncológicos, alguém prescreveu suplemento, né? Você fala, nossa, mas toda nutricionista prescreve suplemento. Porque a gente sabe que é intervenção precoce, eu preciso entrar com isso o mais precocemente possível. Então, se o paciente já comeu menos que 60% em 3 dias consecutivos, eu já tenho uma recomendação de suplemento. Né? Então, assim, se pegar paciente oncológico com tudo aquilo que o Ricardo já falou, anorexia, né? Eles têm uma saciedade precoce, eles comem um pouquinho, acho que comeram muito, então eles têm vários sintomas que vão levar essa quantidade insuficiente. Né? Você tem algumas exceções, mas mesmo às vezes em deficiência de saliva, a gente acaba, junto com o odonto, né, conseguindo melhorar isso e fazendo também, lógico que se o paciente está vomitando direto, está com diarreia direto, aí a gente vai discutir uma outra forma de nutrir esse paciente, né, e da mesma forma que, né, a dieta integral a gente acaba dando preferência muitas vezes por hipercalórico, hiperproteico, ou os dois. E para você ter adesão maior ao suplemento, a gente tem vários sabores, né, várias apresentações também, para tentar facilitar. Eu falo que o suplemento bom é o que o paciente toma, então a gente tem que ter variação mesmo. Às vezes ele gostou muito de um, depois ele enjoa, não quer mais. Né? Pequenos volumes, ele sempre me pergunta se tem uma pílula, né? Eu acho que um dia vai ter, por enquanto não tem, né? Mas os volumes estão reduzindo cada vez mais, isso ajuda muito.
programar as tomadas. Eu sempre falo que eles têm que colocar o suplemento entre as refeições, porque senão vai tirar o apetite da refeição principal. É um suplemento, não é um substituto de refeição. Pensar na massa muscular, a massa muscular precisa aumentar o aporte calórico, proteico e também aumentar a funcionalidade desse músculo. Então, hoje tem uma linha de pesquisa muito interessante em exercício durante o tratamento oncológico. Não vai dar tempo da gente falar isso, mas é importante. Complementar com fibras, né? Às vezes eu coloco isso ou não, vai depender muito, né, do paciente. E nutrientes selecionados. Então, assim, eu tenho uma gama muito grande de suplemento oral, então é questão de trocar. Eu falo para o paciente, se enjoou, a gente troca por outro, não tem problema nenhum. E, geralmente, a gente fica pegando no pé dos pacientes para eles comerem, então tentar ter um ambiente tranquilo, né? Nessa hora, a gente sempre orienta a família para não ficar falando, você tem que comer, não ficar brigando, né? De preferência, o paciente conseguir comer no lugar que a refeição não foi feita melhor, porque eles ficam com o olfato muito apurado, eles acabam nauseando muitas vezes. Colocar número fixo de refeições. Então, eu falo para ele, tá com fome, não tá com fome, você vai sentar para fazer seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, isso é importante. Como ele está comendo pouco, eu vou priorizar a qualidade dos alimentos, né? Eu posso modificar a textura para fazer com que ele coma mais. Isso é demorado, isso precisa conversar. Às vezes tem um alimento que ele lembra alguém da família, alguém querido, uma avó. Aí você consegue resgatar esse alimento, esse paciente vai aceitar melhor. Então, assim, coisas importantes para a gente manter peso e massa magra, terapia nutricional, exercício, mas isso aqui é o fundamental, trabalho em equipe, tá? Não adianta nada se a gente fala que ele precisa fazer isso, terapia nutricional e exercício, e o oncologista fala para ele, isso é bobagem, não faça, ele não vai fazer, né? O oncologista é o médico dele, então, assim, a gente precisa estar sempre linkado, né? Tudo tem que ser discutido e você tem que acreditar nesse trabalho. Eu acho que hoje a gente tem muito mais artigos, né? Eu levantei agora os posters da ASCO, da parte nutricional, metade obesidade, metade sarcopenia, né? Então, há um tempo atrás, a gente quase não tinha sarcopenia na ASCO. E aí, só para acabar, né? Esse paciente já fez restadiamento, ele está sem evidência de doença metastática, sem invasão, né? Ele ficou com uma sequela da paralisia da corda vocal. E em termos de peso, né, a última vez que eu o vi, ele já estava com 70 quilos. Né? Então, ele chegou a um mínimo de 59. Então, ao longo de todo o acompanhamento, né, ele não voltou ao que ele pesava antes, mas ele já foi tendo recuperação. Né? E, atualmente, ele está com uma dieta geral, ele já não está mais com a ileostomia. Ele ainda continua tomando suplemento, né? Porque ele não consegue ingerir o suficiente pela dieta e ele faz musculação 3 vezes por semana de 60 minutos para estimular esse músculo. Tá aqui só para mostrar o gráfico, né, que ele teve essa perda de peso importante. Ele foi, se ele tivesse começado a acompanhar aqui, a gente teria perdido todo esse time, provavelmente ele não teria essa recuperação de peso, isso poderia ter uma influência direta no tratamento dele. E é isso, gente. Obrigada. Agora a gente responde as dúvidas aí. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, André. As aulas foram excelentes e, como eu mencionei no começo da apresentação, esse é um tema com o qual a gente tem pouca naturalidade. A gente, na verdade, depende muito dessa avaliação e desse conhecimento, mas não tem uma formação voltada para isso. Então, uma primeira pergunta antes de partir para as outras que foram submetidas pela audiência, que eu queria fazer para o Ricardo e para a Andréa, respondam aí, ou dividam da forma que vocês preferirem, é a seguinte. No nosso dia a dia do cuidado do paciente oncológico, como é que eu incorporo de forma estruturada essa avaliação de saúde nutricional? Em que time points, com que frequência, de que forma eu avalio isso objetivamente? Vocês citaram alguns métodos de avaliação, volume do músculo psoas, o hand grip, mas o que eu tenho de dado para tentar simplificar para o oncologista e, na verdade, transformar uma avaliação bastante complexa e bastante integrativa em algo que nos permita, no consultório, talvez, ter alguma medida de desfecho. Emendando nessa pergunta, isso deve ser feito pelo oncologista no dia a dia? O ideal é que você tenha diversas equipes trabalhando em conjunto, de que forma, com que frequência? Eu acho que você olha nos guidelines que eu mostrei,
né, já está incorporado, você pega a de câncer de pulmão da ESMO agora, já está tão importante quanto a quimioterapia, a abordagem nutricional, e não a avaliação da sarcopenia, mas a abordagem para prevenir a anorexia, né, você vai prevenir os fatores de risco. Então nunca é precoce, então a gente tem nutricionista no serviço, vocês também têm no AC Camargo, então o mais importante é, câncer hoje é uma doença que a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, multifatorial. Então assim, a gente está falando aqui de nutrição, mas não pode esquecer o papel da enfermagem, o papel da psicóloga, que vai ser super importante para motivar o paciente, para que ele tenha adesão ao tratamento. Então, acho que a primeira consulta passou com o oncologista, pediu os exames, enquanto espera os exames, já tem que passar com a equipe multidisciplinar. Nunca é cedo demais, né? Quanto mais precocemente a gente intervir, melhor vai ser o resultado, a gente não vai deixar o paciente desnutrir. A gente tem que identificar aqueles fatores de risco. Então, mais importante do que medir a sarcopenia é avaliar os fatores de risco e agir proativamente. Eu acho assim, no hospital, nos serviços grandes de oncologia, é sempre mais fácil, porque você tem a equipe multidisciplinar. Então, geralmente, isso já está incorporado. Antigamente não era assim, né? A gente recebia os pacientes quando já tinham perdido 20, 30 quilos, mas hoje o que acontece é que esse paciente já passa na avaliação, e se não passa, eu acho que é uma coisa que tem que passar. Eu acho que para o oncologista que atende no consultório, né, que não tem um serviço grande à disposição, eu acho que o questionário que eu mostrei é algo bem efetivo, que dá para ele usar para ele tentar avaliar risco de sarcopenia, porque ele não depende dos exames, não é o melhor, mas é algo prático. O Rendigrip eu acho que é um investimento bom, tá? Para você avaliar esses pacientes, principalmente os idosos, e a gente sabe que se atende muito idoso também, né? E é mais o essencial, assim, a primeira coisa é perguntar quanto que ele perdeu de peso, né? Tem mais coisas naquela tabela. Eu acho que esse parâmetro de sair mais de 10% de perda em 6 meses, e você já saber que isso é um risco grave, eu acho que isso já conta. No caso do paciente que a Andrea mostrou, um paciente que vai fazer uma enxofastectomia, não tem como imaginar que ele não tenha risco nutricional, né? Então, assim, você vê pela própria proposição do tratamento, o risco nutricional é evidente, né? E hoje a gente sabe que tem, como eu mostrei na minha apresentação, impacto da morbidade do tratamento. Já é uma cirurgia de grande porte associada a uma morbidade importante e que vai se agravar de forma significativa se esse paciente se desnutrir no pré-operatório ou no perioperatório. Aí, uma coisa que eu acho super importante não esquecer de perguntar isso para o paciente obeso também, porque geralmente o paciente obeso ele acaba sendo esquecido e a gente vê muito paciente obeso com problema oncológico. E a gente acha que ele está tendo um ganho aí, perdendo peso, lembrar que ele perde muita massa muscular, isso para ele é péssimo. A gente tem aqui uma primeira pergunta da Julie, que é a seguinte: pensando nos diversos tipos de tratamento, quais os sintomas que você percebe na prática que estão diretamente associados à diminuição da ingesta alimentar? Ou seja, quais seriam talvez aí os sintomas sentinela que justificassem uma avaliação mais cuidadosa desse paciente? Sei que o primeiro e o mais frequente é a anorexia. O paciente fala assim: eu não sinto fome. Ele começa a suspender a refeição, deixar a comida no prato. Então, a anorexia é o primeiro sinal que alguma coisa não vai evoluir bem, e geralmente se sabe hoje está associado a citocinas, a mudanças inflamatórias no corpo dele, ou seja, esse é o primeiro aspecto que vai observar. Segundo, o tipo de tratamento que ele vai receber: mudança de paladar, mucosite, diarreia, como eu mostrei na lista dos sintomas, são todos fatores que vão agravando o risco nutricional e tem uma chance maior para levar a desnutrição. Então, acho que o mais importante é veja se mudou a história alimentar do paciente. Ele deixou. E aqui no Brasil, a gente tem um problema: as pessoas acreditam que pode curar câncer com dieta, né? Tem a cura do câncer com dieta. Então, tem dieta cetogênica, ele para de comer carne, porque diz que carne faz alimentar o câncer. Alguns não comem açúcar, ou seja, tem as coisas mais malucas do mundo, né? Eles querem matar o câncer de fome e morrem eles de fome, né? Então, a gente tem uma cultura ainda de intervenção nutricional, de suprimir coisas da alimentação. Tira o leite, tira a carne, tira o açúcar, tira um monte de coisa e aí ele fica com uma dieta extremamente restrita. É aquela paciente que eu mostrei, a caquética, que proibido ela de comer até inhame. Nem inhame ela não podia comer, né? Então, eu acho que também aí entra o papel do psicólogo, avaliar essas crendices que vão agravar, além da anorexia, ainda vão dar para ele um argumento de que ele está combatendo o câncer. Isso é muito importante. Aí o papel da equipe multidisciplinar.
Então, acho que o Ricardo tocou num ponto muito importante, né? A gente tem várias informações erradas, principalmente nas redes sociais aí, sobre dietas restritas, né? Que eles falam que o que alimenta o tumor, né? O que te alimenta, alimenta o tumor, e muitas vezes você acaba matando o paciente de desnutrição, né? Ele não morreu do câncer, ele morreu da desnutrição porque ele não está comendo. Então, tomar cuidado. E uma coisa sempre importante de perguntar para o paciente é se ele toma algum fitoterápico, algum chá, porque às vezes isso interfere muito, tanto na quimioterapia, né, quanto na alimentação dele. Eu tinha uma paciente que mandava vir uma erva da Amazônia que só fazia ela vomitar o dia inteiro e ela acreditava que aquilo ia curar o câncer dela, e ela foi desnutrindo assim de uma forma muito importante. E era uma paciente bem diferenciada, a gente não pode nem falar que era uma paciente que não tinha conhecimento. Aqui tem mais uma pergunta que foi enviada, que é a seguinte: vocês acreditam que a percepção de perda de peso interfere na visão do paciente sobre, em termos de fragilidade? Eu acho que, claro que sim. Por mais que você esconda do paciente o diagnóstico, o prognóstico, ele olha no espelho e sabe que alguma coisa não vai bem. Alguém que perdeu 10 quilos em 6 meses não pode achar que está tudo certo, né? Então eu acho que... E aí ele acha que está perdendo a guerra, ele está enfraquecendo, ele não consegue mais fazer coisa que ele fazia, ele não consegue mais trabalhar, ele não tem mais a mesma força que ele tinha, não consegue mais sair da cama. Então é óbvio que ele se sente cada vez mais frágil, né? Então, assim, isso é a performance status. Você caiu do 1 para o 2, não tem paciente que acha que isso pode ser bom, né? Então isso tem um impacto importantíssimo. E aí, se você não cuidar dessa parte psicológica também, ele começa a achar que ó dia, ó azar, tá tudo dando errado, nada vai dar certo, e aí ele fica num catastrofismo que dificulta ele até aceitar a terapia do ele fala assim: olha, eu como suplemento e estou perdendo peso, né? Então eu acho que esse aspecto psicológico também tem que ser muito abordado no dia a dia. Até assim, um dos critérios quando você vai fazer de fragilidade é a parte nutricional, né? Você tem isso na avaliação oncogeriátrica, né? Isso entra, perda de peso, né? O que ele está comendo, então isso é importante. E se ele não tem massa muscular, ele não vai conseguir fazer atividades diárias dele, né? Tomar banho, andar, fazer o mínimo, né? A gente não está nem falando de fazer um exercício. Então isso é importante, sim. André, tem uma pergunta minha. Nós temos aí muitos pacientes que ou ativamente prescrevem a dieta integral ou interagem com equipes de nutrologia nos serviços que têm esse tipo de interação de multidisciplinaridade e acabam discutindo no dia a dia como adequar a nutrição integral para o paciente oncológico. Quais que são as indicações atuais de nutrientes específicos, glutamina, ômega 3, e o que a gente tem de medida de desfecho desse tipo de adição de nutriente específico? Então, a glutamina, né, a gente não tem mais, por exemplo, os guidelines, tanto europeu quanto americano, em termos nutricional de oncologia, a gente não vê benefício no uso da glutamina, né, teve até alguns trabalhos mostrando aumento de recidiva precoce com o uso, então não se recomenda o uso, ainda tem serviços que usam para mucosite, mas quando você vê as meta-análises, ela acaba funcionando em 37% dos casos só, então acaba não sendo algo importante de se usar. A gente tem coisas até mais interessantes para usar na mucosite que não tem esse risco aí de recidiva precoce, né? O ômega 3, você tem alguns trabalhos, mas a gente não tem um consenso no uso, né? Tem muitos estudos em caquexia, né? Que se tenta usar ômega 3 e você vê melhora, mas não no paciente oncológico no início do tratamento ou fora da caquexia. Não é algo que a gente tem um consenso tirando a parte de caquexia. Mas a glutamina a gente tem evitado usar por conta desse, você não ter um resultado tão bom em mucosite e também você ter esse risco de recidiva precoce. Além da mensagem da glutamina, André, algum nutriente específico que a gente deva considerar no dia a dia? Então, a ASCO nos últimos 6 anos tem falado muito de sobrevida e vitamina D, né? Então, o que a gente tem de mensagem, né? O paciente com a deficiência de vitamina D, isso pode ter realmente uma repercussão em sobrevida. Então, eles têm estudos mostrando suplementação nesses pacientes, não em doses altas, tá? Às vezes eu recebo pacientes tomando doses cavalares de vitamina D, porque alguém leu que isso ajudava, são nas doses recomendadas mesmo, o que a gente recomenda é você
diminuir, né, curar essa deficiência. E o que parece é que, assim, a gente considera a deficiência abaixo do nível sérico 20, né? Você considera insuficiência abaixo de 30, mas o que se recomenda para câncer é que esse nível sérico seja acima de 40, porque os pacientes que têm nível sérico acima de 40, você vê uma melhora da sobrevida, né? Então, esse é um nutriente importante. Um outro nutriente importante é a proteína, né, porque o músculo precisa disso, então muitas vezes o paciente deixa de consumir proteína animal, né, porque ele acha que isso vai prejudicar o câncer dele, mas ele não consome proteína vegetal em quantidades suficientes, é muito difícil, né, você tem que aumentar muito essa quantidade, então isso tem que ser muito bem aumentado, né, então a gente tem tido cada vez mais essas dietas restritivas, então isso é importante e também a caloria, né, não adianta a gente consumir muita proteína e você não tem um consumo calórico adequado. Então, é um conjunto, na verdade. Pessoal, a gente está caminhando talvez aí para os últimos 5 minutos do nosso encontro e nós temos talvez aqui tempo para mais 2 perguntas. Uma delas foi submetida pela Juliana, que é a seguinte: o software para análise da L3 já pode ser utilizado na prática clínica ou, por enquanto, só para protocolos de pesquisa? Eu acho que é uma tecnologia bastante comprovada, né? O problema é que ela não é remunerada pelos convênios e os serviços não têm usado isso na prática do dia a dia. No Hospital Oswaldo Cruz, a gente não chega a usar esse instrumento para avaliar os pacientes. A gente nem acha que isso seja tão importante, porque a gente tem focado muito mais na prevenção da sarcopenia, né? Então, a gente acha que mais importante do que fazer a volumetria do pessoas em L3, talvez seja identificar os fatores de risco e agir mais precocemente. Então, a gente não fica medindo sarcopenia toda hora, embora seja extremamente simples, é igual a gente faz a volumetria hepática para fazer qualquer ressecção do fígado, é exatamente igual, só tem que mudar o software. Então, apesar da tomografia fazer, eles preferem não investir nessa tecnologia e não tem suporte de convênio, não tem ninguém que pague na prática, você tem que pagar particular isso no dia a dia. Talvez a Andrea possa complementar essa minha resposta. Então, eu vou falar para você a minha experiência lá do Einstein, né? Eu fiquei 6 anos no pé dos radiologistas para ver se eles incorporavam isso aí lá no exame, né? Eles conseguiram incorporar, então hoje quando o oncologista pede uma tomografia de abdômen, ele coloca sarcopenia, eles fazem essa medição e eles conseguiram, né, colocar isso como parte do exame que o convênio cubra. Então, a maioria dos convênios cobre essa medição da sarcopenia. Então, às vezes é uma questão de conversar realmente com o serviço de radiologia. Eu vi que alguém tinha perguntado sobre o programa, sobre o software de medir, tá? Não precisa ser necessariamente esse que colore, que é o Sliceomeric, né? Lá no Einstein, eles usam um outro programa que eles só avaliam a área, e eles conseguem dar essa medida, tá? Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, se você tem um serviço grande, conversar com o pessoal da radiologia. Às vezes demora, né? Mas acaba sendo incorporado. Mas a gente tem outras formas também, pode ser o DEXA, pode ser a bioimpedância, né? O hand grip, não precisa ser necessariamente a tomo. A vantagem da tomo é que você pede para todos os pacientes para fazer estadiamento. Tem a possibilidade, a gente não mostrou, mas tem a possibilidade também de fazer avaliação pela tomo de tórax, mas a gente não tem índices tão definidos. O melhor realmente é o de abdômen. E talvez agora uma última pergunta, que é a seguinte: existe algum parâmetro laboratorial que nos ajuda a avaliar ao longo do tratamento a sarcopenia e uma eventual melhora nutricional com o tratamento? Além das avaliações estruturadas, mas algo que seja da rotina do cuidado do paciente oncológico. Olha, a gente já usou o número de linfócitos, a proporção de linfócito neutrófilo, dosar albumina, proteínas totais, parâmetros inflamatórios, a proteína C reativa, durante um certo tempo foi dita que era um preditor importante de sarcopenia e de desnutrição. O problema é que esses parâmetros todos são sujeitos a inúmeras variações por tratamento, quimioterapia, outros processos inflamatórios. Então, hoje, do ponto de vista laboratorial, não tem nada que a gente possa pedir para caracterizar o estado funcional do paciente. Quando a albumina do paciente baixar, já é tarde demais, ele já perdeu músculo demais para até baixar a albumina. Então, hoje, de laboratório, a gente não pede nada em específico. Só uma dica, né? Tem muita gente que acaba usando a albumina, né, como parâmetro. Lembrar que a meia-vida da albumina é mais longa, pelo menos 21 dias, então não adianta você fazer a intervenção e já esperar que na semana seguinte você tenha melhorado. Então a gente prefere
pedir a pré-albumina, né? Realmente, são todos esses exames que o Ricardo falou, né? A pessoa pode até usar isso se não tem outro método, né? Mas, assim, para a sarcopenia, não. A sarcopenia é realmente a funcionalidade e é a parte realmente da área muscular. Excelente, Andréa. Excelente, Ricardo. Muito obrigado pelas apresentações e pelas contribuições. Como eu disse, esse é um tema em que a gente tem uma carência muito grande na formação e eu torço para que discussões como essa se tornem cada vez mais frequentes e que a gente consiga sedimentar esse tipo de conhecimento na formação do oncologista e naqueles que já também praticam ativamente. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, de todos que participaram à distância, que enviaram perguntas e que acompanharam a transmissão ao vivo. E queria passar agora para a Ilana encerrar aí a nossa webcast. Queria agradecer todo mundo pela participação e reiterar um ponto de que a tomografia computadorizada, como qualquer método de imagem, ele tem que sempre ser um exame de conveniência. Então, no paciente oncológico, a gente não vai expor ele à radiação para ter um diagnóstico da avaliação da composição corporal. Mas no paciente oncológico, ele já faz esse exame. Então, por isso que ele se torna um exame de conveniência, onde a gente pode fazer essa avaliação da composição corporal. Queria agradecer muito a todos vocês e dizer, na verdade, reforçar de que hoje em dia a gente sabe que a equipe multidisciplinar e o cuidado multidisciplinar não é mais uma coisa de opção ou uma recomendação. Hoje em dia é uma coisa mandatória e a gente tem que sempre se atentar a isso para promover o melhor cuidado ao nosso paciente. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Até, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.